Olá, estamos de volta. Essa é a última aula do nosso curso. Essa aula a gente vai falar sobre implementação. Como que eu consigo implementar essa metodologia e esses conceitos dentro da minha empresa? Então, nesta aula, vamos aprender sobre os procedimentos para a implementação da metodologia enxuta nas empresas. A gente vai falar sobre as premissas, sobre a sequência de implementação e sobre as principais práticas a serem utilizadas. O Lean é uma jornada, eu já falei isso algumas vezes durante o curso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Lean é um processo de melhoramento pequenos e incrementais. Não são só as ferramentas, ele é uma jornada, ele é uma cultura. Cada empresa tem suas necessidades. Logo, deve analisar seu estado atual e determinar a estratégia que mais se adequa à sua realidade. O Lean é uma metodologia democrática, então ele não é engessado. Então, eu vou apresentar aqui uma ordenação de implementação, mas não existe uma regra certa, não existe um passo a passo. O ideal é que se conheça os princípios, se conheça a cultura, os conceitos principais, que as bases estejam fortes e a partir disso que o conceito seja implementado de acordo com a necessidade da sua empresa, do seu empreendimento. Não deve copiar exatamente o que outras empresas utilizaram. Os caminhos devem ser individualizados. A implementação do Lean não se trata de uma revolução, e sim de uma evolução. E aí, quando a gente fala nisso, a gente lembra da melhoria contínua e da busca à perfeição, que é uma busca infinita. Porque, como uma jornada, essa perfeição ela nunca é atingida. A gente sempre vai ter o que melhorar nos nossos processos. Então, o foco está no caminho para se atingir os resultados da mesma maneira que foca nos resultados em si. A cultura Lean requer que cada indivíduo de uma empresa se envolva no melhoramento contínuo do processo. Com o real entendimento dos princípios, é possível inovar com as aplicações das ferramentas e adaptá-las de acordo com sua necessidade. Então, se todos os envolvidos conhecerem os princípios, entenderem, é possível que cada um tenha uma maneira de enxergar e que cada um consiga identificar maneiras inovadoras de implementar esses princípios e de adaptar de acordo com as características específicas dos processos que eles estão inseridos. Então eu trago essa pirâmide de implementação. A gente tem na base o pensamento enxuto, a gente tem no centro os princípios e a gente tem lá no topo a ferramenta. Então a implementação ela deve começar nesse sentido, de baixo para cima. Na base, junto ao pensamento enxuto, a gente vê que é uma implementação a longo prazo. A gente não vai mudar a cultura de uma empresa, dependendo de uma empresa de anos, ou ainda mais num setor tão tradicional como a construção civil de um dia para o outro. Então esse é um trabalho a longo prazo, uma jornada, e que vai se moldando com o decorrer dos empreendimentos, com as falhas, com as implementações, com os acertos, com os diagnósticos. É um ciclo. Junto aos princípios estão os processos, os fluxos e os treinamentos. Então, para que a gente consiga atingir os princípios Lean, a gente tem que moldar os nossos processos, a gente tem que ver tudo em forma de fluxo, todas as etapas, todos os serviços, processos executivos, processos gerenciais, processos de planejamento, e isso é atingido por meio de treinamentos, por meio de feedbacks, por meio de reuniões, por meio de conversa. As ferramentas elas são o último nível de implementação e elas vão ser utilizadas para solucionar problemas específicos, para aprendizagem e para ajudar no mantimento da melhoria contínua. Então, numa sequência de aplicação, a gente tem que inicia-se com o diagnóstico do processo, avaliando o valor do cliente e variabilidade. Vamos relembrar os conceitos que a gente viu no pensamento enxuto. Análise de atividades, classificando em atividades que agreguem valor, desperdício
identificação do tempo de ciclo, a gente viu bastante isso, a gente aplicou isso no nosso estudo de caso. Identificação dos tipos de desperdício avaliados, a gente viu que a classificação dos tipos de desperdícios nos ajudam a identificar onde estão os problemas e a identificar onde estão as soluções também. Elaboração do mapa de fluxo de valor da etapa de acordo com a sequência das atividades e definição de estratégias para eliminação das perdas. E aí isso é um ciclo. Definimos as estratégias, implementou, é controlar e fazer o ciclo girar de novo. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então, a gente tem algumas ações, também por ordem de implementação. A gente começa com a implementação de workshops, mostrando a metodologia, apresentando a empresa, como que funciona o pensamento enxuto, quais são os princípios, quais são as metodologias, como que a gente pode aplicar isso no ambiente de trabalho. A partir disso, os nossos projetos, eles já começam com uma mentalidade Lean. Então, a partir do momento que eu tenho um workshop, que eu tenho a disseminação da metodologia no meu ambiente, eu já consigo começar a elaborar os projetos de acordo com os conceitos Lean. E aí eu trago isso não só para um projeto pontual, mas para o empreendimento inteiro. E projetos externos eu começo a afetar quem se relaciona comigo, não somente os meus funcionários, mas todas as empresas e todas as outras pessoas que de alguma maneira se relacionam comigo, clientes, fornecedores, enfim. E por fim, depois de todo esse passo a passo, a gente consegue entender que as ações elas vão ficar instintivas por meio de toda a nossa empresa. A partir do momento que a gente passou o passo a passo e a gente realmente entendeu e soube passar adiante o real valor do princípio do Lean, da metodologia, a gente consegue ver isso se multiplicando de uma maneira instintiva por dentro dos processos, por dentro dos setores, por toda a nossa empresa. O desempenho melhora drasticamente quando todos os princípios são aplicados simultaneamente. Quando necessário, cabe a empresas conduzir mudanças comportamentais e treinamentos para modificar a cultura dos funcionários. Então, isso mostra a importância de se aplicar os princípios em sua totalidade, e a gente sabe que podem ocorrer dificuldades em questão de cultura de trabalho, e ainda mais falando de construção civil. E é importante que essas mudanças comportamentais se conduzam de uma maneira gradativa. Então, a implementação começa com um comprometimento do líder e é sustentado por uma cultura de melhoria contínua. Então, é legal que você tenha uma pessoa que represente aquela cultura e que ela seja referência para que alguém tenha quando tem alguma dúvida, quando tem alguma sugestão, quando quer implementar alguma coisa relacionada a isso. É legal que tenha uma pessoa ou algumas pessoas, mas que tenham referências sobre a implementação da metodologia. Obter conhecimento Lean por meio de uma consultoria que possam ensinar técnicas e meios de implementação por parte de um sistema e não como programas isolados. Então, com esse curso você já vai conseguir implementar muita coisa na sua empresa, muita coisa mesmo, mas a partir do momento que você implementou todo o passo a passo e ainda assim você sente dificuldade em alguma coisa específica, vale você, dependendo, contratar uma consultoria para alguma coisa pontual. Mas como eu disse, desde o início do curso, o curso foi muito completo, então a gente tratou da base do Lean, a gente tratou da parte central e a gente finalizou com as ferramentas. Realizar um diagnóstico indicando a atual situação dos processos e indicando como deve ser o ideal, de acordo com as premissas enxutas, enfim.
executar a estratégia de implementação. A gente falou isso diversas vezes, né? O diagnóstico, como que é e como deveria ser a gente fazer essa comparação e identificar qual é essa ponte, quais são as medidas que vão propiciar eu chegar no meu estado ideal. Aumentar o escopo da implementação da metodologia enxuta, além do ambiente produtivo, incluir também as áreas de gestão e planejamento dos escritórios assim que possível, desenvolvendo uma estratégia de implementação global. Então, nesse curso a gente falou bastante de canteiro, bastante de como implementar isso na prática, por meio das ferramentas, por meio da identificação, por meio do passo a passo, mas o Lean, ele é uma metodologia democrática, então ele pode ser implementado nas áreas de planejamento também, nas áreas de gestão também. Então, não precisa se limitar só à parte executiva, à parte de produção. Você consegue adaptar tudo isso que a gente viu durante o curso para qualquer área de qualquer tipo de empresa. Na indústria da construção, as implantações da construção enxuta podem ser categorizadas em 3 níveis crescentes. Número 1 é a base, por meio de processos e esforços de implantação da metodologia para reduzir desperdícios e variabilidade de informações, para apoiar fluxos de produção e processos através de princípios e técnicas específicas, aplicando as técnicas enxutas nível operacional. Então, essa é a primeiro nível. 2. Aumento da integração nas cadeias de suprimento de construção, implementando estratégias integradas de entrega de projeto. E terceiro e último nível, que é a mudança estratégica na gestão geral da instituição, como um todo, por meio de uma transformação organizacional. Atualmente, a maioria das discussões sobre a implementação da construção enxuta nas empresas é focada em processos. Então, por meio de eliminação de resíduos no processo, gerenciamento eficaz do fluxo de valor, fluxo contínuo e confiável na produção e do processo, planejamento de projeto baseado na produção puxada e controle, e entrega pontual de materiais e componentes. A evolução se inicia com a implementação e caminha para a sustentação. A prática está em caminhar continuamente para alcançar as metas iniciais. Instituições enxutas, maduras, se beneficiam dos princípios enxutos até mesmo em momentos de crise, principalmente em momentos de crise. Nos anos seguintes à implementação da metodologia, a empresa deve continuar a investir nas pessoas, nela própria e em medidas de melhoramento contínuo. Desse modo, as pessoas fluirão através da cultura da própria empresa. Então, não é para implementar e depois não continuar. Na verdade, é uma jornada. Por fim, eu trago 2 frases do Taiichi Ohno, que é o grande nome por trás da metodologia Lean, por meio do sistema Toyota de produção, que foi adaptado para o Lean Construction, que eu acho que resume bastante tudo que a gente viu, toda a metodologia, todo o conceito. Então, a primeira frase é: o progresso não pode ser gerado quando estamos satisfeitos com a situação existente. E a segunda: não ter problemas é o maior problema de todo. Espero que vocês tenham gostado do curso. Eu sou a professora, engenheira civil Maria Gabriela Varenga. Esse foi o curso Lean Construction da 2B Educação. E a gente se vê por aí.